Bem, pessoal, boa noite. Dando sequência a um vídeo que eu postei minutos atrás, neste vídeo nós continuaremos estudando os artigos 77 e 78 do Código de Processo Civil, que, como mostrei, disciplinam os deveres das partes e dos seus procuradores no processo. Lembro também que essa aula está sendo gravada com destinatários específicos, que são os meus alunos do 5º semestre da Faculdade de Direito. Legal? Pois bem, como mostrei no vídeo anterior, nós temos no artigo 77 um conjunto de comportamentos que consistem em deveres que o CPC impõe às partes, aos seus procuradores e aos sujeitos que, de qualquer modo, participem do processo. O que nós precisamos examinar agora é o poder de repressão que o juiz tem quando, no processo, ocorrerem dois comportamentos previstos no referido artigo. Que comportamentos são estes? Aqueles mencionados nos incisos 4 e 6 do artigo 77. O inciso 4 do artigo 77 veda, proíbe que a parte descumpra os pronunciamentos jurisdicionais e que ela crie embaraços à efetivação destes, isto é, à aplicação ao cumprimento dos pronunciamentos jurisdicionais. Por sua vez, o inciso 6 do artigo 77 proíbe que a parte pratique o que a literatura e a legislação chamam de atentado, isto é, uma inovação ilegal no estado de fato ou de direito do objeto litigioso, alterando-o de modo a induzir a erro o juiz da causa. Se em um processo qualquer houver a prática de um desses comportamentos, como será que o juiz da causa deve proceder? Vejam, em primeiro lugar, o CPC determina que o juiz faça uma advertência por escrito ao sujeito que incorreu em qualquer desses ilícitos, mencionando que esse comportamento significa um ato atentatório à dignidade da justiça. Mas a repressão a essas modalidades de ilícitos processuais não para por aqui. Isto porque o parágrafo 2º do artigo 78 determina que o juiz imponha de ofício ou a requerimento uma multa ao sujeito que incorreu em qualquer dessas práticas. Multa essa cujo valor pode chegar a até 20% do valor da causa. Portanto, uma multa pecuniária de valor bastante significativo. Ok? Mas pode acontecer de a causa possuir um valor irrisório ou inestimável. E quando isso se verificar, o Código contém uma regra subsidiária. E qual é ela? O valor dessa multa poderá atingir até 10 vezes o montante do salário mínimo, ou seja, 10 salários mínimos nacionais. Tá? Além dessa advertência a que eu me referi e da multa que o juiz imporá ao sujeito processual, o sujeito que incorreu nessa prática não fica imune à responsabilidade civil, à responsabilidade penal e a eventuais outras punições de natureza processual que podem ser cumuladas àquelas que eu já mencionei. Entenderam isso? Bem, e se o sujeito a quem for imposta a referida multa não pagá-la espontaneamente, o Código estabelece que, transitada em julgado a decisão que a fixou, essa multa será inscrita como dívida ativa em favor da União ou do Estado, conforme o processo esteja tramitando ou tenha tramitado perante a Justiça Federal ou a Justiça Estadual.
E aí, incumbe à Fazenda Pública da União ou à Fazenda Pública do Estado requerer a execução fiscal para a cobrança da respectiva multa. Entenderam isso? Bem, o que nós precisamos recordar agora é uma ressalva feita pelo CPC. E que ressalva é esta? Os advogados privados e os advogados públicos não se sujeitam a essa multa pecuniária. Mas o Código estabelece o dever de o juiz oficiar ao órgão da respectiva categoria profissional, ou, conforme o caso, à corregedoria, para levar ao conhecimento destes o ilícito praticado pelo advogado, para que então a ele, em processo administrativo, se imponha a sanção disciplinar adequada à reprimenda do ato ilícito em que ele incorreu. Fui claro? Bem, examinadas essas modalidades de repressão a esses ilícitos processuais, nós precisamos ainda, neste vídeo, examinar um último aspecto. E qual é ele? O Código de Processo Civil veda o emprego de expressões injuriosas no processo. E ao fazê-lo, ele prevê que o juiz deve fazer uma advertência ao sujeito que empregou verbalmente expressões dessa natureza, instando-o para que não reincida nessa prática, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Por sua vez, se o uso de uma expressão injuriosa se der por escrito, de ofício ou a requerimento, o juiz tem poder para determinar que ela seja riscada dos autos. E mais, a requerimento do ofendido, o juiz determinará ao cartório forense que emita uma certidão contendo essas expressões empregadas no processo. Com qual objetivo? Para que o sujeito ofendido possa, então, posteriormente, buscar a responsabilidade jurídica do ofensor. Inclusive, e se for o caso, exigindo dele o pagamento de indenizações por dano material ou por dano moral decorrentes desse antijurídico. Entenderam isso? Bem, e mais, esse dever, ou melhor, esta proibição para o emprego de expressões injuriosas vincula um conjunto de sujeitos que o próprio CPC especifica. Assim, o juiz, o membro do Ministério Público, a Defensoria Pública, as partes, os seus procuradores e os demais sujeitos que, de qualquer forma, participem do processo. Foi claro? Bem, para este vídeo, eram essas as considerações finais a respeito das partes e dos seus procuradores, segundo as previsões contidas no CPC. Na sequência, nós vamos estudar a responsabilidade por dano processual. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E se curtiram, podem deixar aí o seu like, né? Se houver alguma dúvida a respeito das nossas explicações, por gentileza, escreva para nós. Nós vamos procurar atendê-los todos o mais rápido possível. Eu agradeço a companhia de vocês, agradeço a atenção e até o próximo vídeo.